Sabe aquela ideia de que ser a sua versão mais autêntica tem um preço? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Afinal, que preço é esse e por que, no final das contas, talvez valha muito a pena pagar? E olha, já começamos com uma provocação. Essa frase mexe com a gente, né? Porque ela sugere que a vida que muita gente vive, na verdade, não é a sua de verdade. Ela joga na mesa uma escolha que a maioria, sabendo ou não, acaba evitando, por puro medo das consequências. Então vamos lá, para a gente entender isso melhor, vamos olhar para o primeiro caminho. Aquele que, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas segue, e muitas vezes sem nem se dar conta. É o caminho da aprovação, que transforma a vida numa espécie de performance constante para uma plateia. E aí vem a grande questão, né? Se o objetivo é ser aprovado, por que o resultado final é esse sentimento de vazio, de desconexão? A resposta, olha, está naqueles pequenos sacrifícios que a gente faz no dia a dia. O que a gente vê aqui é basicamente a erosão do eu. Cada um desses pontos é uma pequena traição a si mesmo. Silenciar instintos, ignorar sentimentos, é como desligar a própria bússola interna, sabe? E quando a vida passa a ser filtrada pela opinião dos outros, bem, a pessoa simplesmente para de viver a própria vida. E isso tudo nos leva a este conceito, a performance. O problema é que isso é insustentável. Uma hora a máscara racha, ela cai, porque lá no fundo, as outras pessoas, e o mais importante, a própria pessoa, conseguem sentir o que é real e o que não é. Mas calma, existe uma alternativa, um outro caminho. E é para ele que a gente vai olhar agora. Este é o caminho da verdade, onde o jogo vira e o foco sai de fora e vem para dentro. E aqui está o tal preço que a gente falou lá no comecinho. E não, não é um preço em dinheiro. O custo da autenticidade é social. É o julgamento, os questionamentos, a incompreensão de quem ainda está lá no outro caminho. E para encarar isso precisa de coragem, viu? E aqui está o pulo do gato. A busca não é por perfeição. Isso é um padrão que vem de fora, inatingível. A busca é por alinhamento, por uma harmonia que vem de dentro. E só isso já muda completamente o jeito de encarar a vida. E essa comparação deixa tudo bem claro. De um lado, a performance, que é guiada pelo medo do que os outros vão pensar, e o resultado é ansiedade. Do outro, a verdade, guiada pela honestidade consigo mesmo, e o resultado é paz. A pergunta que guia a jornada de uma pessoa, no fim das contas, determina o seu destino emocional. Ok, a gente já entendeu o custo. Mas e a recompensa? O que se ganha de verdade ao pagar esse preço? A resposta é uma palavra só, mas ela é poderosa: alinhamento. Alinhamento pode parecer uma coisa meio abstrata, né? Mas na prática se resume a estes três pilares. É aquela sintonia fina, poderosa e rara entre os pensamentos, os sentimentos e as ações. Quando essas três coisas andam juntas, em sincronia, se atinge um estado de grande poder pessoal. E o contrário também é verdade. A raiz de boa parte da nossa angústia vem exatamente dessa falta de sincronia. Pensar uma coisa, sentir outra e fazer uma terceira. Tá aí a receita para o conflito interno. Muitas vezes o problema não é a vida em si, mas essa bagunça interna, essa falta de alinhamento. Então vamos ser explícitos sobre o que se ganha com isso. Basicamente, são três recompensas gigantescas. A primeira delas é clareza. Sabe aquela névoa de dúvida, de confusão? Ela se dissipa. A pessoa sabe quem é e para onde está indo, porque as decisões vêm de um lugar de verdade interna, não do barulho externo. A segunda é paz. Aquela guerra interna acaba. Não tem mais a ansiedade de tentar agradar a todos ou de manter uma fachada. Fica uma calma que vem de simplesmente ser. E, finalmente, a liberdade. A liberdade de ser quem se é, sem precisar pedir desculpas. A liberdade de tomar decisões que honrem a própria essência, mesmo que mais ninguém entenda. Essa é a recompensa final. E tudo isso nos leva ao ponto central da nossa conversa. No final das contas, tudo se resume a uma escolha. Uma escolha que cada um precisa fazer por si. E não tem meio termo. Essa frase deixa bem claro. São dois caminhos que não se cruzam. Tentar andar um pouquinho em cada um é a definição de conflito interno. E é aqui que tudo se amarra. A troca é esse ato de escolher a verdade em vez da aprovação. E esse momento, essa escolha, é ao mesmo tempo o preço que se paga e a liberdade que se ganha. É o ponto de virada onde a vida real começa de verdade. E a gente fecha com essa reflexão. No fim, os dois caminhos têm um preço. Um é o risco do julgamento externo. O outro é a certeza da perda interna. A pergunta que fica no ar é: qual desses custos se está disposta a pagar?